Você já ouviu falar do estilo biomecânico ou bioorgânico de tatuagem? Nem todo mundo conhece, ele não são muito famosos aqui no Brasil, mas tem uma galera das antigas que trabalha bem, tem umas referências boas. Lá fora, até hoje, é um estilo que está bem vivo e é bem diferente de quase tudo que a gente conhece, porque são mais abstratos, são mais intrínsecos, né, interligados à anatomia, né, do corpo humano, mais ainda do que qualquer outro trabalho de tatuagem. Então eu vou falar sobre esses estilos daqui a pouquinho, fica aí. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques aqui no canal Raon Tatu. E no vídeo de hoje eu vou abordar dois estilos, na verdade duas variantes do mesmo estilo, dependendo de como você encara, né? Que é o estilo bio, que hoje a gente conhece principalmente pelas duas vertentes, que são o biomecânico e o bioorgânico. O que eles têm em comum, né? Eles têm uma relação intrínseca com a anatomia humana. São estilos que dependem do projeto ele explorar o relevo da nossa anatomia, usar isso a favor, né, do que se quer passar e tudo mais. E aí, falando por alto, né, até pelo nome a gente já entende que o biomecânico ele trata, né, dessa estética de partes robóticas e tudo mais, né, substituindo ali parte do corpo, e o bioorgânico é uma coisa um pouco mais ligada à textura de organismos vivos, né, parte da anatomia, da musculatura, e misturando com elementos de natureza e tudo mais, que é um pouquinho mais abstrato. Então eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre cada um dos dois daqui a pouquinho, depois dos recados, fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, então vamos falar um pouquinho de cada um, tentar descrever, né, falar das características principais de cada um desses estilos, né, eu vou dar exemplos e, enfim, a gente vai aqui seguindo com esse jogo, beleza? Como vocês já viram em outros vídeos aí que eu abordo estilos, inclusive para quem não sabe, né, eu tenho vídeo falando de praticamente todos os estilos já, desde o tradicional, né, old school, até o tradicional oriental, neotrad, new school, aquarela, preto e cinza, pontilhismo. Cara, eu já abordei tudo isso, então vai na minha playlist de dicas, porque tem bastante coisa lá, tá? Dá uma geral que você vai achar bastante conteúdo, tá? Bom, vamos lá. O estilo do biomecânico primeiro, né, falando dele, ele usa elementos que, como o nome já diz, tem componentes mecânicos. Ele simula tecnologia, né? Ele usa elementos como engrenagens, pistões, motores, fios, plugs, chips, né? Tudo isso implantes, né? Tudo que for literalmente mecânico. Então ele é um pouco mais figurativo, né, do que o bioorgânico nesse aspecto, porque ele tem que representar esses elementos que são entendidos como tecnológicos para criar uma composição, como se fosse uma parte do corpo ali, no implante, uma parte mecânica e tudo mais. Tá? E aí o exercício é esse, o exercício do artista de biomecânico é imaginar partes do corpo substituídas ou melhoradas por elementos, né, que são robóticos. E aí, por exemplo, né, sei lá, você pegar uma coluna vertebral e substituir por uma coluna metalizada, uma coluna, né, tipo de robô, por exemplo. Ou então você fazer um fechamento de braço que parece um braço biônico, né, um braço de, sei lá, tipo do Exterminador do Futuro, nessa vibe assim, sacou? E aí, diferente do orgânico, como eu falei, esses projetos são mais figurativos porque eles vão estar sujeitos à necessidade de representar esses objetos que a gente entende enquanto tecnologia. Só que ainda assim a noção de tecnologia, especialmente quando a gente fala de futurístico, ela varia muito. E às vezes nem precisa ser futurístico, né? O que eu quero dizer aqui é que a arte está sujeita a variações estilísticas de acordo com o que o tatuador gosta de trabalhar ou o que o cliente quer.
por exemplo, né, uma estética mais real, sei lá, trabalhar com motor, parecendo o motor do carro, uma parada assim, né? Uma estética mais cyberpunk, por exemplo, que é toda mais densa, mais cheio de detalhes, mais suja, até mais dark, assim, e tal, mais moderna, né? Enfim, uma estética steampunk, que mistura o retrocaricato com partes de madeira, com, enfim, essa coisa que é toda meio lúdica, assim, tem várias abordagens diferentes, né? O universo de possibilidades é muito grande, mas geralmente é atribuído a uma pegada estética, um estilo e tal, uma abordagem. Já na orgânica, né, é um pouco diferente, né? A gente fala de bioorgânico, como usa mais elementos da natureza, né, e do corpo humano como base, então é tudo um pouco mais abstrato. Então, por exemplo, veias, músculos, órgãos, tudo isso são elementos estéticos a serem explorados. Só que isso gera texturas, geram padrões, né? Geram compostos que não são necessariamente tão figurativos. Então, nessa segunda vertente, a abordagem, por ser mais abstrata, né, ela usa muito, por exemplo, texturas, tá? Enquanto no biomecânico trabalha muito com efeitos metalizados, de brilho, né, como se fosse uma superfície mais polida, né, tudo mais, no orgânico não. Por exemplo, texturas que parecem muito superfícies de corais, é muito usado, assim, porque são formas de vida orgânicas que, né, que não tem um rosto, uma pata e tal, é simplesmente textura, cascas de árvore, ossos, plantas, folhas e tudo mais. Todos esses elementos, esses elementos, eles têm texturas que podem ser aproveitados pelo bioorgânico, tá? E aí, por que isso acontece? Porque o bioorgânico, ele parte da definição, né? Ele, por definição, ele é um termo para descrever todo tipo de matéria viva formada de carbono. Ou seja, se você extrapolar essa ideia, é basicamente toda forma de vida, tá? E aí, indo mais longe ainda, a gente entende que é um visual que ao mesmo tempo é familiar, porque toda forma de vida, né, a gente, né, tá acostumado a se relacionar enquanto seres vivos, mas gera uma certa estranheza, quase como se fosse meio alienígena, e é dentro dessa brincadeira estética, né, que também é muito baseada em alguns outros artistas, até fora da tatuagem, que já, né, se estabeleceram por essa pegada. Por exemplo, o H.R. Giger, que foi o grande concept artist que, né, criou a ambientação dos filmes do Alien, né, a franquia do Alien, por exemplo, é uma referência aos estilos, os trabalhos desse cara, né, e ele com certeza bebeu muito nessa fonte, né, de elementos orgânicos que são meio alienígenas, mas com certeza são de alguma forma parte do que é uma forma de vida, e aí o bioorgânico ele parte daí também, dessa mesma premissa. Então, cara, em geral, tá, também tem flerte com uma questão que é meio psicodélica, né? O bioorgânico, diferente do mecânico, que é mais figurativo, o bioorgânico, por ser abstrato, e ele flerta com essa coisa da psicodelia, porque as texturas, elas às vezes acabam assumindo formas de fractal, por exemplo, né? E aí beira a licergia, né? Existe uma estética relacionada aí com licergia e tudo mais, e eu acredito que há um flerte desse estilo com essa questão da psicodelia, da abstração, indo por esse caminho aí, tá? De, sei lá, imagina o cara doidão de cogumelo e vendo as cascas de árvores todas se mexerem, fazendo uma textura, e o seu braço ser parte de uma planta, e essa pira, tá ligado? Em geral, vamos lá. Os projetos em geral eles são feitos em freehand, tanto no bioorgânico quanto no biomecânico, tá? Mas eu diria que até mais no bioorgânico, nos dois, porque tem uma necessidade extrema de integração com a anatomia. Ou seja, além de integração, na verdade, integração e ressignificação, né, dos relevos da anatomia do corpo. Ou seja, aproveitar, né, os formatos que a gente tem, né, do corpo sob medida, né, feita sob medida para a sua anatomia. Se você tem um ombro mais largo, um braço, né, mais definido, ou se você tem as costas mais curvas, se você tem, sei lá, até uma certa gordura, tudo isso tem que ser aproveitado, esse relevo tem que ser aproveitado em prol do projeto para ficar integrado. Então as artes frequentemente elas vão criar ilusões de óticas mesmo, que são efeitos de tridimensionalidade, de profundidade, como se tivesse um objeto ali, ou como se aquela parte do corpo ela
né, vamos supor que tem um músculo aqui, não é mais um músculo, é um emaranhado de, né, cascas, ou então no outro não é um músculo, mas é um pistão que tem o formato daquele músculo com os fios passando em volta, sacou? Gera essa sensação de profundidade e volume, que é uma habilidade do artista de bioorgânico, de biomecânico, né, de explorar essa tridimensionalidade, inclusive não só, né, do formato do seu corpo, mas da tatuagem ser vista de vários ângulos e parecer realmente um objeto tridimensional ali. E aí, quase sempre são desenhos grandes por isso, porque não dá pra você fazer esse tipo de efeito numa área muito pequena, e porque precisa estar integrado com a anatomia. Então, pelo menos, geralmente pega um pedaço inteiro do antebraço, um pedaço inteiro do ombro, ou, sei lá, a mão inteira, ou o pescoço inteiro. Geralmente é como se você estivesse vestindo uma armadura, um pedaço de armadura, um pedaço de, né, algo que vai ali dar uma customizada no seu corpo, tá? Então, varia se é colorido ou preto e cinza, tá? Tem, né, artistas focados em preto e cinza, artistas focados em colorido, ou que fazem os dois, né, indiferente. O que importa é essa sensação de textura, essa profundidade, essa tridimensionalidade. E também varia muito o uso do sombreado, né, para dar volume. Geralmente é bem sombreado para dar aquela profundidade bem dramática e tal, mas em trabalhos coloridos às vezes isso é feito direto na cor, e aí você tem menos presença de sombra e muita cor para dar uma profundidade com mais saturação e tal, né? Enfim, depende se é mais robótico, se é mais abstrato, psicodélico, aí varia muito na interpretação. Mas tendo essas premissas que eu falei, né, de ser intrínseco com a anatomia e de ir pro lado mecânico, né, maquinal da coisa, ou pro lado orgânico, abstrato, de partes de um composto vivo ali, de uma carapaça, de uma pele, de uma textura, de uma casca, você vai aí definir, né, o seu trabalho. E inclusive existem alguns trabalhos que tentam dar uma mesclada, deixam são meio híbridos dos dois estilos, que você realmente fica confuso. É muito comum, por exemplo, eu ver trabalhos que têm a forma abstrata fractal, né, de bioorgânico, como se fosse uma carapaça de um ser, mas com essas formas metalizadas, com um render de sombra brilhante, com pedras, de uma forma, com pedras polidas, né, e tal, de uma forma lapidada, que parece biomecânico, né? É como se tivesse a forma do bioorgânico com a skin, né, do biomecânico. Eu já vi, né, dessa forma. Então a galera às vezes até tensiona o limite entre um estilo e outro, porque na verdade são subdivisões, são variações, né, de uma mesma linha de raciocínio, que é o uso da anatomia. Beleza? Então esses são os estilos bio. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você já conhecia, né, fala aqui alguma coisa, né, o que você acha, se você gosta desse estilo, se tem vontade de fazer. E se você não conhecia, né, o que você acha? O que você achou? Foi uma parada nova pra você? Eu sei que muita gente nunca tinha ouvido falar, então abriu aí a tua cabeça para mais possibilidades da tatuagem, você entender como que a tatuagem é realmente relacionada à anatomia do corpo. Por isso tem que ter esse pensamento de composição e tudo mais, né? Mesmo que não seja, cara, composição na anatomia é sempre muito importante de pensar. Então fica aí essa dica. Se você curtiu, dá o like. Se você tá chegando agora, cara, são 5 vídeos por semana. Então eu te convido a se inscrever e marcar no sininho para você não perder nenhuma notificação, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.